A Volta na Curva da Morte, Parte 2. Investigação com Rafael, canal História, Suspenses e Terror. Após diversos relatos recentes e pedidos insistentes dos inscritos, decidi retornar àquele lugar sombrio. O mesmo onde, tempos atrás, um jovem perdeu a vida em um trágico acidente. A Curva da Morte. Desta vez fui mais cauteloso. Levei apenas meu equipamento principal de detecção, o medidor de campo eletromagnético K2. Optei por não utilizar sensores de movimento nem outros dispositivos. Queria sentir o lugar como ele realmente é. A tarde estava nublada e o ar mais pesado que o normal. Assim que pisei novamente na estrada de barro, senti a mesma pressão estranha nos ombros, como se algo invisível me observasse à distância. Me aproximei lentamente da curva. O K2 permaneceu estável por um tempo, até que ao chegar exatamente no local onde o carro havia despencado, o equipamento começou a apresentar picos leves, intermitentes. Nada muito forte, mas o suficiente para indicar alguma presença normal por perto. Parei. O silêncio era absoluto. Nenhum som de pássaro. Nenhum vento entre as folhas. O tempo parecia congelado. Continuei com a investigação, percorrendo o mesmo trajeto que o sobrevivente teria feito quando subiu a ribanceira pedindo ajuda. O K2 oscilava, mesmo sem fios de energia ou dispositivos por perto. Havia algo ali. Voltei até o ponto exato do acidente. As pedras ainda estavam no mesmo lugar. Alguns pedaços de vidro e ferrugem indicavam a violência daquele dia. Ao me agachar para observar o terreno, uma sensação forte de tontura me atingiu, como se minha mente estivesse sendo pressionada. Foi nesse momento que, novamente, o K2 acendeu em 2 níveis, sem motivo, sem explicação. Levantei devagar, e então, no canto do meu olho, vi uma sombra passando entre as árvores. Virei rapidamente. Nada. Mas meu coração acelerou. A atmosfera ao meu redor havia mudado. O ambiente parecia vazio de vida. Registrei tudo com minha câmera, e antes de sair, deixei o K2 sobre uma das pedras do local. Me afastei por alguns metros. O aparelho continuou oscilando levemente, mesmo sozinho sem contato. Algo ainda paira ali. Será apenas o espírito do rapaz, ou uma entidade que se alimenta da tragédia? Ainda há muito que descobrir naquela curva maldita. Se você quer que eu volte novamente para investigar mais a fundo, comente abaixo. Volte pela 3ª vez, Rafael. E lembre-se, alguns lugares não querem ser visitados. Eu sabia que ainda havia algo não resolvido naquela curva. Desde a 2ª visita, as imagens, os picos do K2 e principalmente o que senti naquele lugar não saíram da minha cabeça. Decidi voltar. Pela 3ª vez. Desta vez fui mais direto. Com o K2 em mãos, iniciei a investigação logo no início da trilha que leva até a ribanceira. O tempo continuava fechado, abafado, como se o próprio clima rejeitasse minha presença. O medidor de campo começou tranquilo, mas bastou chegar aos 10 metros da curva e ele acendeu com leves picos novamente, idênticos aos da última visita. Só que desta vez, com maior frequência. Caminhei lentamente, olhando para o terreno, atento a qualquer som ou movimento. Quando cheguei ao ponto exato onde o carro despencou, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Estava em silêncio absoluto. Mas o K2 não parava mais de oscilar. De repente, o aparelho travou no nível 3, algo que não havia acontecido nas investigações anteriores. O ar ficou mais gelado. Não havia vento, não havia nada, mas eu senti. Tinha algo atrás de mim. Virei rapidamente. Nada. Mas foi então que escutei, nítido, passos na lama, como se alguém andasse ao meu redor, circulando lentamente, sem ser visto. O K2 continuava reagindo, mas o mais assustador ainda estava por vir. Enquanto tentava manter a calma, percebi algo estranho no solo, perto de uma das pedras maiores. Não de sapato, não de animal. Pegadas descalças, profundas, molhadas. Alguém ou algo esteve ali momentos antes. Gravei tudo. Na saída, ao passar pela curva pela última vez, o K2 deu o maior pico da noite e travou no máximo por 3 segundos. Foi como um aviso, como se aquilo estivesse me dizendo para não voltar mais. O que me persegue ali não é apenas um espírito. É uma força que ainda habita aquela estrada. Na próxima vez, posso não sair sozinho. O limite da investigação, Rafael, canal Histórias, Suspenses e Terror. Depois da 3ª visita, confesso, eu hesitei. Por dias tive pesadelos estranhos. Sonhava com a estrada, com lama, com o barulho de pneus derrapando e o som de algo se arrastando na escuridão.
Mas algo dentro de mim dizia que a investigação ainda não havia terminado. Então, pela quarta vez, voltei à curva da morte. Dessa vez, mais concentrado. Com o K2 em mãos e uma estranha sensação de que não estava sozinho, mesmo antes de chegar ao local. O caminho estava diferente. A vegetação parecia mais fechada, abafada, como se o próprio ambiente tentasse me impedir de passar. E o pior, não havia um único som ao redor. Nem pássaros, nem vento, nem galhos estalando. A natureza estava muda. Cheguei na curva, o local do acidente. O solo ainda mostrava marcas de erosão, como se o tempo se recusasse a apagar o que aconteceu ali. Assim que pisei mais próximo da ribanceira, o K2 acendeu. Picos leves, depois médios e então caiu. Voltou a acender minutos depois, desta vez de forma instável, como se estivesse tentando captar algo, que vinha e desaparecia. Fechei os olhos e respirei fundo. O ar estava pesado. Senti uma pressão nos ombros, como se alguém estivesse atrás de mim. Virei. Nada. Foi então que escutei. Um som abafado, lento, como passos na lama. Mas quando me aproximei da borda da estrada, não havia pegadas, não havia movimento. Apenas o K2 piscando lentamente, como se marcasse o ritmo de uma presença invisível. Decidi não ir até a parte baixa da ribanceira. Algo me segurou. Não fisicamente, mas mentalmente. Uma sensação sufocante tomou conta do meu peito. Uma voz na minha mente dizia: "Você foi longe demais." O K2 travou por alguns segundos no nível 3 e depois apagou sozinho, sem qualquer explicação. Voltei lentamente, mas com a certeza de que não saí dali da mesma forma que entrei. A estrada guarda algo antigo, algo que se revela aos poucos e te marca quando menos espera. Isso já passou dos limites de uma simples investigação.